Vamos, gente. Estou gravando de volta. E agora vamos continuar a 1.2 que faltou. E aí nós quase entramos. Aí para finalizar semana que vem a gente já fica certinho com as aulas para semana que vem. Então, vamos lá. Eletromagnetismo, né? Então, lei de Gauss. Agora a gente vai conversar sobre a lei de Gauss. A lei de Gauss, gente, ela vai trazer para nós a influência que as partículas elétricas, né, têm umas com as outras. Na sessão anterior foi analisado o cálculo do campo elétrico em distribuição contínua de carga. Em algumas aplicações, os cálculos podem envolver esforços matemáticos significativos. Agora, nessa sessão, você irá estudar uma alternativa que ajudará a minimizar os esforços de cálculos em algumas situações mais complexas. A lei de Gauss. Para isso, será necessário compreender a definição de fluxo de um campo elétrico e, a partir dele, chegarmos nessa lei, né? O problema que você deverá resolver agora envolve uma tomada de decisão na sua segunda tarefa. Você foi designado a participar de um estudo para o emprego de um diferente material, de elétrico na fábrica. Gente, de elétrico, né? Para de elétrico, vocês já ouviram, né? Já viram lá em física elétrica, né? Tudo bem? Na fábrica de capacitores eletrolíticos. Sua função é calcular o campo elétrico dentro de um dielétrico destes capacitores. Dielétrico é que, né, ele não conduz eletricidade, de forma que o campo elétrico mínimo seja de 1000 newtons coulomb. Então a gente já sabe calcular aí, né, o mínimo que a gente já fez no último exercício lá na aula. Para uma densidade de carga a 6,1 vezes 10 a menos 8 coulomb metros quadrados. No entanto, os capacitores serão fabricados com 3 materiais dielétricos diferentes, né? A seguir é apresentada uma tabela que mostra a constante dielétrica e o custo de cada um dos materiais que pode ser empregados. Então, nós temos a porcelana, né, que tem uma dielétrica né, K5, e o custo é de R$100. A mica, que é de 7, e um custo de 300, e o polietiliano, que é de 2,5, mas o custo é 500 pila, né? Com base nessas informações, qual tipo de material você escolheria, né? Para calcular o campo elétrico em distribuições contínuas de carga, você viu na seção 1.1 que é possível considerar o caso de uma partícula pultiforme e extrapolar para uma determinada distribuição de carga, integrando os efeitos de cada um dos elementos infinitesimais de carga presentes nessa distribuição. Entretanto, apenas os conceitos de carga elétrica vistos na última sessão serão muito complicados realizar essa tarefa, né? Só com aquilo que nós aprendemos vai ser complicado realizar essa tarefa. Por isso, agora você será desafiado a aplicar a lei de Gauss com a finalidade de simplificar os problemas de cálculos do campo e fluxo elétrico. Primeiramente, entenda o conceito de fluxo de campo elétrico, fazendo uma análise com o fluxo de água por um cano. Então, a gente vai pensar numa água escorrendo no cano, né? É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o fluxo do campo elétrico, né? A vazão ou o fluxo de água pode ser
definida pelo produto da velocidade da água pela área do cano em que ela atravessará. Quando se fala de fluxo do campo elétrico, automaticamente faz-se referência à passagem de outra grandeza vetorial do campo elétrico por determinada região da área. Gente, tudo bem? O que a gente está vendo aqui? Que o fluxo elétrico é a mesma coisa que o fluxo de uma água passando por um cano, certo? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Não. Gente, vocês estão me ouvindo? Deilton? Sim, professor, estamos ouvindo. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Então, vamos lá. Deixa eu continuar, então. Aí. Então, basicamente, para nós mesmo, que é a lei de Gauss aí. Oi? Resumir só um pouco da lei aí, que eu não entendi muito bem, não. Mas nós já vamos chegar na lei de Gauss. É que antes certo, tá bom. O que é a lei de Gauss? A lei de Gauss, ela vai falar sobre os campos magnéticos, né? O que diz? Que a carga positiva, ela doa, a carga negativa, ela recebe. E esse campo magnético, se for duas cargas iguais, vão se repelir. Se for duas cargas iguais vão se repelir. E duas cargas diferentes vão se atrair. Certo? Certo. Então, mas nós já chegamos lá. Então, apesar de, nesse caso, não haver um movimento, a analogia do cálculo permite chamar o resultado do produto escalar entre o campo elétrico e a área vetorial da superfície do fluxo do campo elétrico. Para entender melhor, considere a figura 1.5, né? Aqui nós temos a figura 1.5. Tem um campo elétrico que atravessa e aqui ele cria, né? Aqui são os elétricos andando e aqui tem um campo elétrico. Portanto, ele vai dar um ângulo, né? Aqui o campo elétrico já faz parte, né, do movimento da energia elétrica, certo? Então, dependendo da angulação. Demonstra as linhas de campo elétrico, né? Que aqui, essas são as linhas de campo elétrico, energia elétrica, né? E uniforme passando por um plano que possui certa angulação. Tem alguma coisa queimando. O vetor N determina um vetor perpendicular ao plano e é chamado de normal, né? Que é esse plano aqui chamado de normal. Aqui e aqui, 90 graus. Aqui é entre 0 e 90, aqui é 0 graus e aqui é 90 graus. Esse vetor converte a área do plano em uma grandeza vetorial, né? A igual a A normal. O fluxo elétrico pode ser determinado pelo produto escalar entre φ igual a E vezes a área, que é igual, né, a energia vezes a área pela normal. Portanto, eu posso transformar esse normal em cosseno do ângulo, né? Então, vai ficar a energia vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Essa é a lei de Gauss. Assim, a diferença do campo elétrico com relação à superfície, considerando, irá influenciar no ângulo. Ai, até esqueci o nome das coisas. Φ.
E, portanto, no valor do fluxo, né? Se ele influencia no ângulo, ele vai influenciar também no valor do fluxo. Quando o vetor do fluxo está no mesmo sentido da normal, assim como mostra na figura, o fluxo será máximo, que é cosseno de zero igual a 1. Por outro lado, se o vetor do campo está perpendicular ao ângulo, né, ele mostrará o mínimo. O fluxo será nulo, pois cosseno de 90 é zero. Então, aqui eu tenho ele nulo. Aqui eu tenho ele máximo, como 1. E aqui essa angulação, né, vai depender de quanto mede esse ângulo. Muito bem. O fluxo do campo elétrico é determinado pelo produto escalar entre o vetor do campo elétrico e o vetor da área que esse fluido percorre, por definição. O fluxo elétrico parte da carga positiva e termina na carga negativa. Então, eu vou ter um fluxo. Essas linhas aqui, gente, essas linhas aqui vão me trazer. Quem são essas linhas, professor? São elétrons, gente, que estão aula passada o professor falou sobre os elétrons livres, né? Então, os elétrons livres, eles vão se movimentar criando essas linhas, linhas. Deixa eu só achar aqui para eu não me perder. Ai, ai. Fluxo linhas de campo elétrico. Então, ele vai criar essas linhas de campo elétrico, que é o movimento dos elétrons, na verdade. Então, elas vão sair do positivo e ir para o negativo, sempre positivo ou negativo. Na ausência da carga negativa, o fluxo segue infinitamente. O cálculo do fluxo do campo elétrico é dado por, né, a gente já viu. Veja agora uma ideia generalizada de vazão para o fluxo de campo elétrico, conforme mostra a figura 1.6. As diversas linhas do campo elétrico não estão necessariamente no mesmo sentido, e cada uma passa por pequenas partes da superfície, né? Então, você veja aqui, ó, elas estão vindo de baixo para cima, né? Elas passam pela superfície e cortam a superfície. Só que, olhem, muda a angulação delas, né? Porém, a forma continua a mesma. Para cada uma dessas áreas, existe uma quantidade infinitesimal do fluxo do campo elétrico definida por E vezes dA, né? Então, aqui o dφ, gente, é igual a E vezes dAn, né? Que é a normal. E, então, E vezes dA, né? Ou seja, energia vezes derivada da área. Aplicando, né? Já que é uma derivada, eu vou aplicar a integral. A princípio da superposição, é possível escrever o fluxo total somados aos fluxos infinitesimais, ou seja, calculando a integral, né? Então, eu vou ter que φ é igual a integral de I 1 a N, né? Enésima. Daí, energia vezes dA, em uma superfície fechada. É possível fazer uma integração e escrever, né? Φ é igual a integral de E é constante, né, gente? Eu vou passar lá para fora. Só que observe o que foi feito aqui. O S, né, gente, é a somatória das áreas. Portanto, eu tenho que pegar o meu N e colocar para dentro, né, fazendo a somatória dos números de N. Né? Se for 5, 6, então vai ser 5, 6 dA. Considerando que A é a superfície, né? O S é a superfície fechada, definida por um cilindro, conforme a figura a seguir, com campo elétrico uniforme e perpendicular, atravessando tangencialmente, ou seja, né, encostando em apenas um único ponto no eixo desse cilindro, quando o fluxo do campo total que passa através de S. Né? Então, aqui, ó, tangencialmente, né, ele vai cortar em um único ponto, vai passar e vir, né, esse raio. Aqui é o raio, aqui é o comprimento. Gente, isso daí é um fio
elétrico, certo? É um fio elétrico. Aí, eu vou ter a energia passando pelo fio elétrico, aqui a superfície, o comprimento e aqui o raio do fio. Então, inicialmente, determine 3 áreas que compõem a superfície, que é a área A, B e C. As áreas A e C são definidas pela tampa do cilindro, né? Que seria aqui, né? Essa área C e essa área A. E são definidas pela tampa do cilindro, enquanto a área B definida pela superfície da largura, né? Ou seja, eu cortar isso aqui no meio e abrir. Aí eu vou ter uma área que eu chamo de B. Dessa forma, o fluxo que passa pela área S é igual à soma dos fluidos por cada uma das áreas, né? Então, φS é igual a φA mais φB mais φC. Por convecção, em uma superfície fechada, o vetor normal deve estar localizado externamente à superfície. Com isso, por isso que ele passa bem no meio aqui, gente, porque ele tem que ficar, né, equidistante dessa superfície, ou seja, com todos os lados distantes. Para cada uma das áreas será feito um cálculo conforme a figura, né? Então, eu vou fazer aqui para A, para B e para C, certo? Logo, percebe-se que φ de S é igual a I de R e πr ao quadrado, né, que é a área do cilindro, aqui, cosseno de 180, né? Mais πr ao quadrado, ER ao quadrado, e πr ao quadrado, o comprimento vezes o cosseno de 90, porque aqui está no mesmo sentido que a área, né? Eu tenho que pensar nesse negócio aberto, tá? E o fluxo continua. E aqui, zero. Por quê? Porque ele perfura, então dá um ângulo de 90. Por que então que dá 180, professor? Porque ele vem daqui e termina aqui. Então, o oposto de zero é 180, né? Só a gente lembrar da parábola aqui, né? Aqui, ó. Se aqui chamo de zero, aqui tem 180. Que é o caso aqui desse cilindro aqui, certo? Se eu chamasse esse outro lado aqui de zero, né? Aqui teria 180, certo? Como aqui, né, de 0 a 180, naquela hora eu virei para vocês entenderem que esse é 180, porque está entrando, e esse está saindo é zero. Aí, cosseno de 180 é menos 1, por isso aqui fica menos EπR ao quadrado. Cosseno de 90 é zero, tudo zero. E cosseno de zero é 1, por isso que fica mais EπR ao quadrado. Olha que lindo. O φ de S é igual a zero. Portanto, a figura 1.19, né, que é a próxima a seguir, mostra uma carga pontual no interior de uma superfície. E o campo elétrico em determinado ponto da superfície é uma distância R da carga, né? Ou seja, esse ponto aqui vai ser uma distância da carga. Por isso que eu posso usar, né, essa sequência de somatória e ela tem que dar zero. Então, no ponto em que a área infinitesimal dA, né, esse pontinho aqui, a normal não está necessariamente nessa mesma direção de R, né? Não necessariamente nessa direção aqui de R, porque o normal vai estar saindo daqui, ó, e o R sai aqui, que é a energia. Logo, é possível projetar uma área dA cosseno do ângulo, né, perpendicular a R, que o R está aqui, perpendicular vai ser aqui, ó, dentro da figura, né? Por isso que a figura daqui ela se desloca para cá, aqui, ó, o dA cosseno do ângulo. Defina d ômega que
tal que d ômega é igual a dA cosseno do ângulo dividido por R ao quadrado. Dessa forma, o fluxo do campo elétrico pode ser descrito assim: dφ e R vezes NdA. Ou seja, né, o NdA eu vou trocar por dA cosseno. E o dA cosseno, né, eu vou isolando aqui, né, que eu só quero ficar com o dA cosseno. O R ao quadrado passa para cá, multiplicando, vai ficar ER, R ao quadrado, d ômega, que é a minha fórmula final, e eu vou jogar aqui na integral. Entretanto, você deve se lembrar que o campo de uma carga pultiforme é uma distância r, é dada por, né, integral de E de R ao quadrado de ômega. O E eu já sei calcular, que é o Q, 4πr ao quadrado. Eu vou cortar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado de ômega. Tudo isso aqui é o que sobrou aqui é constante, eu jogo para fora, né? Eu sei que por ser d-ρ, né, há uma evolução em 2π, né? Portanto, ele vai vir daqui aqui, vai me dar 4π. Então, ele vai de 0 a 4π e ômega. Substituindo, eu tenho integral de d ômega é ômega, vai ficar 4π menos 0, portanto 4π. O 4π eu corto com 4π e fica a quantidade de carga dividido por E. Logo, a lei de Gauss pode ser definida como a relação entre o campo elétrico de uma superfície que envolve uma quantidade de carga a partir da equação a seguir, né? Então, eu tenho a quantidade de carga dividida pela energia produzida desta partícula. A equação considera a quantidade de carga total, Q inteiro, no interior da superfície fechada, mas o que ela significa? A equação de Gauss, né, relaciona uma quantidade de carga com o campo elétrico de forma generalizada e pode ser aplicada em diversas situações. Para isso, é necessário considerar a região na qual a equação será aplicada, traçando sobre ela uma superfície fechada, tridimensional ou imaginária, o que é denominado superfície gaussiana, né? Então, se eu for calcular aqui, por exemplo, ó, eu vou ter que fechar ela como eu fechei aqui. Então, essa área aqui eu vou chamar de área gaussiana, certo? Tirando aqui, eu vou ter, né, isso aqui, que foi o que o professor mostrou já hoje. Então, eu vou fazer essa área vermelhinho para poder calcular. Certo? Aí nós terminamos a próxima aula. Foi até o 17. E aí a gente continua.